Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Eu sou Sandra Reis e eu te ajudo a entender e a desenvolver a lei da atração de forma correta na sua vida, para você atrair abundância e prosperidade como tem que ser. E hoje nessa live, bom dia, Geli! Hoje nessa live nós vamos falar sobre o que, né? Eu quero despertar para você para o seguinte, quero te despertar para o seguinte tema. Não feche os seus olhos para os traumas da sua infância, porque eles estão te impedindo de viver a vida que vocês desejam, que vocês sonham e, acima de tudo, que vocês merecem. Isso mesmo, porque eu acredito muito que todos nós somos filhos do Criador e, como tais filhos, nós merecemos o melhor da vida. E aí você se pergunta, né, Sandra, mas a minha vida não é boa. Então, vamos entender o porquê a sua vida não está como você merece ou como você gostaria que ela estivesse, tá? Bom dia, Reginas, bem-vinda! Então, para quem que é essa live de hoje, Sandra? É para você que tem traumas de infância e quer resolver esses traumas. É para você que não sabe se tem traumas de infância, mas está buscando descobrir, está buscando conhecimento. E essa live também é para você que está aqui querendo entender um pouco mais, se conhecer um pouco mais. Agora, Sandra, para quem essa live não é? É para você que tem uma vida ruim, mas que não quer mudar. É para você que vestiu o personagem de ser vítima perante a vida e não quer sair desse personagem. Então essa live não é para você, não perca o seu tempo aqui, tá? Agora, se você está disposto ou disposta a entender e quer mudar de vida para melhor, essa live é para você. Vamos já começar. Vocês que já chegaram, eu vou pedir para vocês, olha, cliquem aqui nesse aviãozinho, convide as pessoas que vocês amam, para que elas estejam aqui conosco. Para quê, Sandra? Eu já sei que eu tenho trauma, sim, eu sei que você talvez saiba e talvez não, né? Mas vamos compartilhar o conhecimento, vamos compartilhar coisas boas, ao invés de ficar compartilhando o que não agrega na vida dos outros, tá? E eu vou me apresentar oficialmente para você. Eu sou Sandra Reis. Bom dia, Maria José, bem-vinda! Eu sou terapeuta sistêmica e quântica, eu sou mentora sistêmica e eu sou facilitadora em constelação familiar, entre outras técnicas terapêuticas. E como eu te ajudo com essas técnicas, né? Eu te ajudo a partir do momento em que você quer mudar de vida, nós vamos ressignificar o que precisa, nós vamos reprogramar a tua mente para que você comece a agir diferente. Sim, porque eu acredito que tudo começa na mente. Sandra, por que você acredita nisso? É porque é algo bonito de se falar? Não, é porque é algo comprovado cientificamente. Inclusive, semana passada eu fiz uma live sobre isso, tá? Se você não assistiu, ela tá salva aqui no meu Instagram. Assista essas lives que eu faço para vocês, porque eu trago conteúdo. São lives que vão contribuir muito com vocês, tá? E nessa live da semana passada eu te expliquei o mecanismo da mente, de forma simples, porém profundo, como isso é importante e por que tudo começa na mente, tá? Mas o assunto aqui hoje é outro, né? Nós vamos falar sobre os traumas da infância. E daí você se pergunta, talvez ou não, mas eu quero trazer essa consciência para você. Sandra, eu já sei que eu fui abandonado na infância, eu já sei que eu me senti traído pelos meus pais, eu fui uma criança que apanhou demais, que sofreu muito aqui, ó, no corpo. Você pode ter sido a criança que foi violentada sexualmente, emocionalmente, fisicamente. Você pode ter sido a criança
que sofreu pela falta de amor, de dinheiro, de atenção, de carinho, de cuidados. Sim, tudo isso te traumatizou, mas hoje nós não vamos nos apegar a esses detalhes, tá? Por quê, Sandra? Porque eu já falei isso em muitas outras lives, né? E posso até voltar a repetir em outro momento, porque isso aqui você já até identificou que é um trauma. Sandra, o que é um trauma? É algo que te causa dor. É algo que te bloqueia, é algo que te aprisiona. Você fica aí com esse trauma como se você fosse um prisioneiro com aquelas correntes e aquelas bolas pesadas amarradas nas suas pernas e você não consegue andar. Você até tem vontade, mas o peso é tão grande que você não tem força para seguir, tá? Então nós vamos falar hoje, não é do tipo do trauma. Bom dia, Décio, bem-vindo. Não é do tipo do trauma, é do que esse trauma está fazendo na tua vida. Porque isso eu considero que é tão importante quanto falar do trauma. Talvez você não tenha se dado conta, mas para você conseguir levar a vida como tem que ser, bom dia. O que tem que acontecer, né? Você precisa se reconectar. Com quem, Sandra? Com a vida, com a tua essência, com a tua alma, com o teu sistema familiar. E muitas vezes, o que nós fazemos, né? A gente não quer. Por quê? Porque dói, entende? Então hoje eu quero trazer para você algumas questões que vão além do trauma na sua essência, as consequências. Bom dia, Natura, bem-vinda. Então vamos lá. Por que a gente se fecha, né? A gente se fecha para não querer viver, porque tem algo doendo. Sandra, mas eu vivo. Você pode responder isso para mim. Sandra, mas eu vivo. Sim, você vive, né? Porque as pessoas precisam continuar seguindo. Mas será que você está vivendo como deveria? E outra coisa, né? Que a gente precisa já começar logo no início da live entendendo. Muitas vezes você se desconectou da vida e tem essa consciência. Outras vezes não. Você está desconectado da vida sem ter a consciência. Então a gente precisa começar a entender isso aqui. É por isso que hoje eu quero te chamar a atenção para esses detalhes que fazem toda a diferença. E o porquê isso, né? Porque as pessoas, elas sentem diferente, as pessoas são diferentes, né? Então elas vão sentir diferentes e claro que esses traumas que eu listei e todos que eu não listei, porque são inúmeros, o que eles fazem conosco? Eles têm profundidade, eles têm níveis. Então a pessoa pode ter tido o mesmo trauma que você num grau menor ou num grau maior. Então vocês vão sentir diferente, vocês vão agir diferente e isso vai doer em você de forma diferente. Existem aquelas pessoas que diante do trauma, bom dia, Érica, bem-vinda. Que diante do trauma, elas fazem o quê? Elas fecham os olhos para esse trauma e elas seguem a vida. Isso é bom? Eu vou te dizer que não. Porque a pessoa ela não se permitiu sentir, ela não se permitiu viver o luto e ela segue. Por que isso acontece, né? Inúmeros são os fatores, mas eu vou aqui dar um exemplo para você. Talvez essa pessoa seja uma pessoa forte demais, ou talvez não. Talvez ela tenha ouvido durante a vida dela que ela era forte e ela se faz de forte. Então ela de forma consciente e às vezes não, tá? Todas essas falas que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, vocês podem colocar dessas duas maneiras, da forma consciente e da forma inconsciente. Às vezes a gente sabe o que está acontecendo e a gente passa por cima e vai, e às vezes a gente não se dá conta. Bom dia, Márcia, bom dia, Luísa, bem-vindas. Então vamos seguir. E existem pessoas que elas nem sabem que tem esse trauma. Como assim não sabe, Sandra?
Sim, existem pessoas que nunca buscaram conhecimento, existem pessoas que ninguém nunca conversou com ela, existem pessoas que estão aí sofrendo e elas acham que é natural sofrer, que a vida é assim mesmo. E tem aquelas pessoas que negam o sofrimento. Por que que negam? Porque não querem assumir, porque não querem aceitar. E por que elas não querem aceitar? Por inúmeras razões, tá? Porque é difícil para elas reconhecerem que teve uma dor, porque muitas vezes as pessoas que causaram essas dores nelas são pessoas que elas têm laços de amor, vínculos de amor, e é difícil, né, pra gente como ser humano, pense aí por um momento assim, você dizer, você assumir, você gritar para o mundo que você tem um trauma e que foi a tua mãe que causou, que foi o teu pai, que foi o teu irmão, a tua avó, uma pessoa que você amava, que foi um professor lá no jardim de infância, porque essas coisas ficam na memória da gente, então muitas vezes a gente nega. E existe aquelas pessoas que adoecem com esses traumas e elas às vezes não se dão conta que estão doentes pelos traumas. Ou muitas vezes essas pessoas até se dão conta, mas não querem também resolver os traumas. Sandra, que tipo de doença é essa? Doença do sentir, doença das emoções, doença no corpo e doença onde? Na alma. Porque nós somos seres integrais, corpo, mente e espírito. Bom dia, Miriam, bem-vinda. Então, as pessoas adoecem. E o que mais, né? Você pode se perguntar. A pessoa ela pode ter tudo isso em conjunto, né? Ela pode passar por cima do trauma, ela pode negar, ela pode adoecer e ela pode às vezes não se dar conta. Ou ela pode ter um desses, ou outro, ou todos. Então eu quero primeiro trazer essa consciência para você. E às vezes, né, quando finaliza a live, sempre alguém me manda uma mensagem no direct. Sandra, mas e isso? Por que disso? Por que daquilo? Então eu vou aqui trazer de uma forma mais ampla para que você entenda, né? Como isso aqui te bloqueia. E eu vou trazer o meu exemplo de vida e de pessoa para te ajudar a entender. Quem já me acompanha há um tempo já sabe, tá? Quem ainda não sabe, eu vou falar resumidamente por quê? Porque sempre tem gente nova chegando aqui. Então, essas pessoas também precisam de auxílio, de atenção e de entendimento. E esse tipo de trauma também aconteceu comigo. Por muito tempo eu fui essa pessoa que passou por cima do trauma e fui. E claro, uma hora a conta chega, né? No início a gente se faz forte e a gente segue, mas em algum momento a casa vai cair, vai despencar. E eu quis trazer esse entendimento dessa live hoje para vocês, porque muitas pessoas pensam o seguinte: o trauma aconteceu no passado, vamos deixá-lo lá? Mas por que você vai deixá-lo lá se você está carregando ele dentro de você? É incoerente, é desafiador isso, né? Lembra daquele filme Dormindo com o Inimigo? Você é seu próprio inimigo, você dorme com você todos os dias. Aonde você vai, você leva o trauma com você. Então a gente não tem que deixar ele lá, a gente precisa olhar para ele. E eu quero te trazer aqui o meu exemplo, porque por anos eu não quis olhar para os meus traumas. Por quê? Uma série de fatores, né? Eu não tinha consciência, eu não queria parar para reviver a dor, eu achava que eu era mais forte que o trauma e que eu ia passar por cima dele e eu ia viver, e eu fui vivendo. Sandra, qual o seu trauma? Talvez você se pergunte. Eu perdi o meu pai quando criança e aquilo gerou em mim uma sensação de abandono, de insegurança, de traição. Eu me senti traída por ele, porque ele era o homem que eu tinha como super-herói, ele era o meu primeiro amor. Então aquilo para mim foi muito dolorido. Sandra, que idade você tinha? 7. Estamos falando dos traumas da infância. Bom dia, Diego. Bom dia, Vânia. Sejam todos bem-vindos, né? E o que aquilo gerou em mim? Doeu demais. Naquele momento,
Eu não sabia lidar com as emoções como eu sei hoje. E eu fui crescendo, passando por cima de tudo. Então, eu me tornei uma menina forte, porém muito ferida. Muito ferida. O que que eu fazia? E eu quero trazer essa consciência para você, porque em algum nível eu tinha uma pequena consciência, mas o que mais me afetava era o que eu não tinha consciência. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos da minha vida adulta, porque o trauma aconteceu na infância, não foi resolvido e na vida adulta teve muitas consequências, tá? Então eu cresci, eu me tornei uma mulher, eu trabalhava e eu trabalhava dia e noite. Como eu ouço as pessoas falarem comigo, né? Eu enfiava a cara no trabalho para eu não ter que sentir, para eu não ter tempo de olhar para as minhas dores. Então eu trabalhava dia e noite. Eu fazia faculdade à noite. Quando eu não tinha algo para fazer à noite, eu arrumava um curso extra, um curso de verão. Eu não tinha tempo de sentir. Como assim? Sentir para mim doía. Então eu não queria namorar, eu não queria me relacionar com pessoas que gerassem algum envolvimento emocional, porque aquela emoção do passado estava me bloqueando e me bloqueava em todas as formas, tá? Eu não vou me aprofundar aqui nesse meu trauma, mas eu vou trazer para vocês algumas consequências. Uma outra consequência, né? Eu me tornei aquela mulher bem-sucedida profissionalmente, mas extremamente estraçalhada por dentro. E como se não bastasse, né? Porque desgraça vem com caminhão cheio mesmo, vem de todas as formas e com uma intensidade grande. Bom dia, vovó. O que aconteceu? Aquilo foi me machucando de tal forma que eu fui me afogando. Aonde? Nos alimentos. Eu vou aqui resumir para vocês. Eu me tornei uma jovem, uma adulta muito bonita. As pessoas falavam isso para mim e, claro, eu tinha espelho, eu via, eu também me achava bonita. Então, eu me tornei manequim. Eu desfilava em desfiles de moda, em desfiles de beleza. Eu desfilava com roupas lindas, eu desfilava com roupa de banho. Então, aquilo tudo de certa forma, massageava o meu ego. Só que em algum momento a conta ia chegar para mim, né? E olha o que aconteceu. A conta veio chegando no meu corpo como doença. Lembra que aqui um dos itens que eu falei para vocês é que a pessoa vai adoecer? Emocionalmente eu já estava doente. E daí essa doença veio para o meu corpo. Então eu comecei a comer, me transformei numa mulher obesa, que daí as coisas pioram mais ainda, né? Além dos problemas de saúde que eu estava adquirindo, a minha autoestima, ela estava onde? Nem existia. Como é que ela estava em algum lugar? Nem existia. Porque imagina essa pessoa que vocês estão vendo hoje com 30 quilos a mais. Esse foi o peso, a conta que eu fui acumulando ao longo dos anos emocionalmente na minha vida, porque eu não queria olhar para as minhas emoções, porque eu passava por cima de tudo. Então, quando a gente tá mal, sempre aparece aquela pessoa boa para valer, né? Para te empurrar ainda mais para o fim do poço, para baixo da água, que nem água, já é lama, né? Porque quando a gente chega no fim do poço, é um lugar sombrio, frio, lama, é aquela coisa horrorosa. Então, os meus familiares, as pessoas que se diziam minhas amigas, falavam assim: nossa, mas você se acabou. Um dia você foi uma mulher tão bonita. E olha no que você se transformou. E é claro que eu ouvia aquilo e aquilo me deixava mal, pior ainda do que eu já me sentia. Sandra, para que você está contando isso pra gente? Para vocês verem o quanto um trauma da infância acaba com a sua vida sem você perceber. Veja que eu tive questões no corpo, eu tive questões emocionais. É claro, né, que tudo que é ruim sempre piora. Depois eu também quebrei financeiramente, né? Porque eu fui muito bem sucedida por um tempo. Mas quando a conta chega, é um efeito dominó. Quem já brincou, né? Com aqueles dominós assim, um atrás do outro, sabe? Você derrubou um, efeito cascata, vai derrubando tudo. Em algum momento a casa cai definitivamente.
e tudo foi despencando, despencando. Então eu tô trazendo a minha história para você ver que se hoje eu estou aqui falando com você bem emocionalmente e querendo ajudar outras pessoas, é porque eu me curei. E aí as pessoas se perguntam e me perguntam também, Sandra, é fácil? Não, não é. Dói, leva tempo, mas quando você se cura, é algo assim imensurável. Você retoma o controle da tua vida, tá? Então, ao longo aqui da live, eu quero às vezes trazer um pouco da minha história para você ver o quanto um trauma te trava. E aí, o próximo item aqui da nossa live é o seguinte que eu preparei para você. Por que as pessoas não querem ressignificar o trauma? Ou porque elas não conseguem? Ou porque elas não fazem algo para sair desse lugar de dor, dessa prisão? Porque o trauma é isso, ele é uma prisão, tá? Por que as pessoas não fazem isso? Por que eu não fiz isso lá atrás? Por que eu levei anos sofrendo para em algum momento falar assim, chega, eu não aguento mais, eu quero sair desse lugar. Por que a gente faz isso? Eu fiz e muitas pessoas fazem, porque é difícil olhar para a dor. A gente prefere suportar a dor do presente do que a dor do passado. Só que a gente não se dá conta. A dor do passado, ela tá ali dentro de você de qualquer forma. Então, eu quero trazer para você essa consciência que mesmo que você não olhe para o passado, ele está dentro de você. Não tem essa história de o passado estar no passado morto e enterrado, como por muito tempo algumas pessoas, né, profissionais da área da mente que eu busquei ajuda, falaram para mim. O passado tá no passado, tá morto e enterrado. Mentira, o passado tá aqui dentro, você leva ele com você para onde você vai. Como que ele tá no passado? O passado é o seu presente. O passado determina o seu presente e o seu futuro. Por isso a gente precisa olhar. Mas então, vamos voltar a mim, né? E cada vez que eu falar de mim, eu quero que você imagine a tua história, a tua vida, qual que é o trauma, o que tá aí fazendo você sentir dor. Pra gente começar a trazer isso à tona, porque é preciso trazer isso à tona e ao longo da live você vai entender por quê. Bom, Maria José, eu sinto muito, eu sei que não é fácil, eu já passei por momentos de dores, né? E eu sei que a gente passa por dias sombrios, por noites sombrias e às vezes a gente tá ali mergulhado na lama e se afogando na lama, né? A gente até engole lama. Eu tô falando de mim porque foi o meu caso, tá? Eu fui o meu caso, como se não bastasse eu me crucificar, é claro, os outros me crucificavam também, né? Porque um dia eu fui uma mulher bem-sucedida financeiramente, emocionalmente, e eu tinha a beleza ao meu favor, eu tinha tudo isso ali jogando, né? Comigo, e de repente eu já não tinha mais nada. Eu ganhei concurso de beleza, eu desfilava, então assim, era um glamour, né? Era um glamour. Quem que não quer ser aplaudido no auge? Mas e quando a gente está no fim do poço? Alguém te aplaude? Aplaude também, né? Alguém te aplaude e ainda te afunda mais. As pessoas, por amor, elas erram. E é claro que quem errava comigo não era quem era desconhecido, eram as pessoas da minha família e talvez seja as da sua família também. Porque essas pessoas, elas querem tanto ajudar a gente, mas elas não sabem como, né? Elas não receberam treinamento para isso, elas não entendem da mente nem de sentimentos. Então, o que essas pessoas falavam para mim? Falava assim, não acredito, como você chegou nesse nível, como você caiu tanto. É difícil, né? As pessoas que deveriam pegar na sua mão e te incentivar e falar assim, olha, vai buscar uma terapia, vai buscar algo, elas não conseguem falar isso, mas não é por mal, tá, gente? Eu não quero aqui que vocês saiam crucificando ninguém. Eu tô trazendo tudo isso para vocês é porque no auge do desespero, né, das pessoas que convivem com a gente, essas pessoas erram também por amor. E por que mais? Por desconhecimento de causa. É por isso que quando você não tá bem, não é legal você desabafar com a família
principalmente com os amigos, porque essas pessoas não sabem como lidar com isso. Então elas vão te orientar da forma errada, ou elas vão te afundar um pouquinho mais, ou então elas vão dizer assim para você: "Ah, para com isso, sai daí", como falaram comigo, tá? Para com isso, tem tanta gente passando fome no mundo, tem gente sem braço, gente sem pé e você tá chorando aí por causa de uma dorzinha emocional. Só que essa dorzinha emocional, ela acaba com você. Entende como é grave? Claro, eu não estou aqui dizendo que quem nasceu sem um braço, sem uma perna ou perdeu num acidente, não está sofrendo, tem ali o seu trauma. Só que o que eu quero dizer para você é o seguinte: existem percepções e níveis diferentes de trauma, mas o trauma acaba com você. Bom dia, Rose, bom dia, Solange, bem-vindas. Vamos continuar aqui, tá? Então, por que que por muito tempo eu não olhei para a dor e por que muitas pessoas não querem olhar para a dor? Porque dói. Para você olhar para a dor, você precisa revisitar aquele momento de dor. Você precisa querer mudar e para mudar você precisa reconhecer, você precisa mostrar sua fragilidade. Você precisa aceitar que essa dor, seja ela do tamanho que for, ela tá te fazendo mal. E o que que acontece aqui, né? Muitas vezes a gente perdeu, como no meu caso, tempo, dinheiro e tantas outras coisas e eu não me dei conta. Isso que eu tô falando hoje para vocês, né? Que hoje eu estou curada, isso levou tempo. Isso levou anos, isso levou da minha parte muita dedicação, tá? E vai precisar da sua também. E às vezes as pessoas não querem pagar o preço, elas preferem continuar ali na dor. Imagina, além da dor emocional que eu tinha a dor financeira e eu tinha a dor do corpo. Porque uma pessoa obesa como eu estava, ela sente dor de todas as formas, na coluna, nas pernas, né? O corpo tá prejudicado. Então, às vezes, é complicado você olhar para a dor. Por quê? Porque para você olhar para a dor, você tem que assumir que você vai ter que mudar, que você vai ter que se esforçar. E às vezes a gente não quer mudar. No meu caso, eu tinha que mudar a alimentação, eu tinha que mudar também o meu comportamento e outras coisas mais. E talvez você precise mudar também. E você vai ter que mudar comportamento, você vai ter que assumir que você tem essa dor, mas que ela não vai controlar a tua vida. E às vezes a gente não quer mudar. Às vezes é confortável estar como a gente está, né? Para mudar, você vai ter que aceitar que muitas vezes você convive com gente que não te faz bem e você vai ter que eliminar essas pessoas da sua vida e às vezes a gente não quer, às vezes não quer porque não tem força. Então, muitas pessoas não buscam ajuda por essas questões. E o que mais, né? Tem gente que nem sabe que dá para mudar. Tem gente que não sabe o que fazer, como fazer e nem por que ressignificar um trauma da infância. E é isso que eu quero trazer para você, pensamento. Eu quero que você comece a se questionar, a pensar, para você buscar alternativas, para você mudar. Por quê, né? Por que mudar? Às vezes a pessoa nem sabe por quê. Porque essa dor, ela tá te matando dia a dia, aos poucos. Você tá tomando doses homeopáticas da morte. Porque essa dor, ela vai te levar para esse lugar. Você tá deixando de viver. Às vezes você já perdeu o emprego, como eu perdi, perdeu a saúde, perdeu a dignidade, a autoestima. E aí você só vai perdendo, você tá caminhando para a morte. E aqui eu quero, ó, te dar uma sacudida. Para você que acredita em uma vida, você está desperdiçando a vida que você tem, porque o trauma está aí te paralisando. Então, olha o quanto é grave, você está vendo a sua vida passar e os traumas estão te impedindo de viver a vida dos sonhos. Bom dia, Elaine, bem-vinda! Para você que acredita em várias vidas, você também está perdendo uma baita de uma oportunidade. Porque se você acredita em várias vidas, você acredita que cada vida é uma oportunidade de evolução, de se melhorar. Então, qualquer que seja
O fato é a sua crença. Se você acredita em uma única vida ou em várias vidas, você está perdendo a tua vida, a tua existência. Por isso, no início da live, eu te falei que você precisa se reconectar com a tua vida, com a tua essência, porque a gente vai deixando passar, tá? E aí você vai deixando de viver, de se realizar, como por muito tempo eu deixei. Sandra, você se arrepende? Me arrependo de ter passado tanto tempo na dor, porque além da dor, existe, gente, um lindo dia, um horizonte, mas para você chegar nesse lindo dia de sol, você vai ter que passar pela tempestade. E durante essa passagem tem trovoadas, tem relâmpagos, tem noites sombrias, mas eu garanto para vocês que além da tempestade, tem tudo que é lindo, tem o sol, tem a natureza, tem novas esperanças, expectativas, tá? Então vamos lá. Olha, a Maria tá falando assim: eu me apeguei ao trabalho como refúgio. Se eu deixar o trabalho 12, às vezes às 18 por dia, eu só me sinto bem no trabalho. Sabe por que que isso acontece, Maria? Acontecia comigo também, como eu falei lá no início, porque a gente busca formas de se anestesiar, né? No meu caso, eu busquei o trabalho, você também. Depois, além do trabalho, eu busquei a comida, tá? Mas existem pessoas que buscam o trabalho, buscam a comida, buscam o cigarro, buscam a bebida, buscam drogas pesadas, buscam sexo. Tem gente que quer transar todo dia. E tudo isso, às vezes a pessoa pensa, né? Se for mulher, nossa, eu sou uma mulher e tanto. Se for homem, o homem pensa, né? Eu sou macho pra valer. Será que é mesmo macho pra valer? Será que você é uma mulher feminina pra valer? Ou você tá fugindo de alguma coisa? Porque a gente não se dá conta, tá? Lembre-se que aqui eu não estou julgando ninguém. Eu só estou trazendo o que acontece emocionalmente que a gente não se dá conta no dia a dia. Esse trauma, ele tá ali, impossibilitando a gente. Então, vamos lá. Por que mudar, Sandra? Por que mudar? Porque você está tomando doses homeopáticas da morte. Porque a sua vida não vai bem. E você tá deixando de viver o belo porque você não quer enfrentar os seus traumas, tá? Então existem essas pessoas que não buscam ajuda porque não sabem o que fazer, porque tem medo de mudar, porque tem medo de revisitar a dor, porque muitas vezes é esse mesmo caminho, a gente revisita a dor. Sandro, o que é revisitar a dor? É, no meu caso, eu aceitar que a morte do meu pai foi algo traumático para mim. Quando meu pai morreu, o meu mundo caiu. Abriu-se o chão e um abismo estava ali e eu mergulhei nesse abismo. Bom dia, Érica Oliveira, bem-vinda. Então vamos lá continuar. E tem aquela outra categoria de pessoas, né, que querem a mudança. E agora vamos falar um pouquinho. Por que que a pessoa quer a mudança? Por que que eu quis a mudança? Porque eu não aguentava mais sofrer. Porque eu estava cansada das pessoas olharem para mim e me criticar, porque eu estava cansada de sofrer, porque eu estava cansada de aceitar tudo de menos na vida. Gente, imagina, para uma pessoa que desfilou, porque eu desfilei, tá? Eu tenho fotos dos concursos que eu participei, dos concursos que eu ganhei, de outros que eu não ganhei, mas que eu participei também. Então, imagina, eu tinha uma beleza de glamour, eu vestia roupas bonitas, eu tinha um corpo bonito, aí de repente eu não queria mais sair de casa, porque eu não tinha corpo bonito, porque eu não tinha uma roupa bonita, porque assim, hoje até tem aquelas lojas, né, plus size, não sei se é assim que fala, as pessoas, né, para as pessoas que têm mais corpo, tem moda tal, mas na época que eu estava acima do peso lá atrás, eu não achava roupa bonita. E como eu sempre fui vaidosa, eu não queria entrar em roupa feia, mesmo sendo gorda, eu não queria. Então, quando eu saía, o que que eu achava? Eu achava leg, eu achava aquelas camisetas extra G, extra GG, sabe? Aquelas coisas assim.
que eu me sentia pior ainda. Então, sabe o que eu fazia? Quando alguém me convidava para sair, mesmo já casada, tá? Que eu estou casada há 22 anos. Isso é inconsciente, tá, gente? Hoje eu tenho consciência disso. Na época eu não tinha. Mas eu sempre dava uma justificativa para não ir. Que eu tinha que estudar, que não dava, que eu tinha que cuidar dos meus filhos, né? Que a minha filha dormia cedo, porque ela era ainda muito criancinha. Então eu sempre achava um jeito de não ir num compromisso, porque eu não queria ir feia, mas não tinha roupa que desse para mim. Eu ia nos lugares comprar roupa porque eu tinha dinheiro para comprar, mas era tudo feio. Eu olhava para aquilo, eu falava, não vou vestir esse negócio aí, é feio demais. Porque eu tava gorda, mas eu ainda queria me sentir bonita, sabe? Então, assim, eu tava cansada de tudo aquilo. Eu tava cansada de sofrer, eu tava cansada de tomar remédio, eu tava cansada de não me sentir bonita, de sempre usar aquelas roupas. E aqui, gente, eu tô falando de mim, tá? Eu não estou falando de outras pessoas com problemas de peso, eu estou falando do que eu sentia. Talvez você sinta a mesma coisa que eu. Eu estava cansada de querer ter uma noite, né, de feitiço com meu marido e não ter uma roupa íntima bonita, porque eu ia nos lugares, eu via aquelas roupas enormes, né? Era aquele sutiã grande, aquela calcinha grande e aquilo me incomodava, porque um dia eu não fui daquele jeito. Então eu não queria continuar daquele jeito. Então, vamos lá, voltando aqui para o nosso assunto da live. O que leva uma pessoa a querer ressignificar o trauma da infância? É ela não aguentar mais o que ela está vivendo. Então, no meu caso, eu queria viver bem emocionalmente, sexualmente. Eu queria parar de dar justificativa para não ir nos lugares, porque eu queria ir bem vestida. Gente, até sapato dói, porque antes eu usava muito sapato de salto. Depois que eu estava acima do peso, eu não conseguia, porque doía tudo. Dói o dedinho, dói a panturrilha, dói a planta do pé, dói tudo. Tudo dói. Quem fala que não dói é mentira. Dói sim. Eu já fui obesa e eu sei que dói. Então, o que acontece? Olha só, passa por isso, né, Maria? Eu sei que não é fácil. Hoje eu estou aqui falando com vocês porque eu estou curada. Então eu estou equilibrada emocionalmente, mas lá atrás, pensa que eu falava sobre isso nessa tranquilidade que eu tô aqui? Não. Quando alguém olhava para mim com aquele olhar de coitada, um dia foi tão bonita, olha no que se tornou. Eu me acabava, eu chorava, eu desabava, porque dói, gente, eu sei que dói. Então vamos voltar. O que a pessoa que quer ressignificar esse trauma, ela não quer mais? Ela não quer mais sofrer, ela quer prosperar. Sandro, o que é prosperar? É ter dinheiro? Também, mas você prospera nos relacionamentos. No meu caso, eu prosperava na saúde, eu queria prosperar na saúde, eu queria prosperar na beleza, porque eu queria ter a minha autoestima de volta, eu queria me olhar no espelho e me sentir poderosa de novo, entendeu? Então, eu estava cansada de tudo aquilo, eu queria uma nova vida e eu tô falando de mim, mas talvez você queira dar um basta num relacionamento abusivo e você não consegue porque você tem um trauma infantil e aí você quer acabar com um relacionamento ruim e começar um relacionamento novo. Quantas pessoas pelo trauma de não se sentir valorizado, as pessoas trabalham em trabalhos que não são felizes, que não se realizam e elas não têm coragem de deixar esse trabalho para trabalhar no que vai te satisfazer. Então, por que você busca ressignificar um trauma? Porque você está cansado de viver de um jeito e você quer viver melhor. Quantas pessoas eu atendo, né, que querem deixar o trabalho aonde elas estão hoje porque elas querem empreender. Elas querem, mas elas ainda não têm a coragem, porque tem um trauma ali travando elas. Lembra que eu falei lá no início que o trauma, ele é uma prisão, ele te acorrenta. E quando você quer viver com o trauma, o que ele faz com você? Você assina a sua sentença de prisão. Você carrega esse trauma e por causa dele você vai viver enjaulado. Sempre dentro do limite da jaula, né? Da grade, da prisão.
Você não vai conseguir ir além, porque você não tem coragem, porque você não se arrisca, você até sonha, né? Como é o caso das pessoas que ultimamente eu tenho atendido muitas pessoas que falam assim: Sandra, eu quero empreender, mas eu tenho medo de quebrar, eu tenho medo de não dar certo. Por que isso? Porque tem um trauma. Um trauma que está te segurando, te aprisionando. Então, a pessoa que ela quer ressignificar o trauma da infância, ela não aguenta mais viver a vida como está. Então, ela busca ajuda. E aí eu quero dizer para você o seguinte, né? Para você que não quer ressignificar os teus traumas. Sandra, o que é ressignificar? É resolver, é dar um novo significado, né? Para você que não quer, o que vai acontecer com você? Sandra, minha vida vai continuar igual? Não, não vai continuar igual. Eu lamento te dizer, a sua vida vai piorar muito, porque todo dia ela dá uma pioradinha. Lembra do meu exemplo? Por isso eu trouxe o meu exemplo para você. No início, eu só não queria me relacionar com pessoas, porque eu não queria sentir amor, porque eu me sentia abandonada em relação ao meu pai. Então eu encontrei rapazes, né, homens maravilhosos, mas eu não me relacionava com eles, mesmo aqueles que diziam que me amavam, que queriam me namorar, eu não queria, porque eu tinha medo de ser abandonada de novo. Só que tudo que é ruim sempre piora, né? Então, mais pra frente eu perdi o trabalho, mais pra frente eu engordei, mais pra frente eu perdi a autoestima, mais pra frente eu adoeci e as coisas só vão piorando. É como se você estivesse no alto de uma colina e você começa a rolar ladeira abaixo. Entende? Então, para você que não quer ressignificar o trauma, eu preciso te dizer o que vai acontecer. Vai acontecer isso. A sua vida vai piorar dia a dia. Dia a dia. Agora, né? Para você que quer resolver os seus traumas de infância, qual que é o benefício? E isso aqui eu preciso trazer à luz para você, porque muitas vezes a gente pensa assim: para que eu vou resolver uma coisa que aconteceu no passado? Porque essa coisa do passado, eu já te falei, ela está no seu presente e ela vai com você para o seu futuro, tá? Então, qual o benefício de você resolver algo do passado? Você adquirir equilíbrio emocional. Você adquirir equilíbrio espiritual, porque uma coisa está interligada com a outra. É você ter paz de espírito, né? Quantas pessoas falam assim para mim: Sandra, eu só queria me sentir em paz. E por que a gente não se sente? Porque tem esse trauma do passado. Outra coisa, né? Quando você decide dar um basta e ressignificar esses traumas, você começa a equilibrar as leis sistêmicas universais. Você começa a assumir o seu lugar dentro da família, do seu sistema familiar e no mundo. Sandra, isso é importante? Totalmente. Porque se tudo aconteceu na tua infância, dentro da tua família, o que acontece hoje? De certa forma, né? Inconscientemente, você não quer pertencer a essa família, você viola a lei do pertencimento, você viola a lei da hierarquia, e aí tudo que é ruim sempre pode piorar, né? A sua vida que já não é boa, ela fica pior. Você não consegue ter força vital para seguir a sua vida. Por que eu digo isso? Porque uma das minhas bases é a base sistêmica. E aí eu preciso trazer essa consciência para você, porque tudo está interligado. Não tem como você ressignificar emocionalmente sem olhar para a vida. E a vida veio da onde? Veio do teu pai e veio da tua mãe. Então a gente precisa entender isso de forma mais profunda, sabe? Não é só ressignificar um trauma. Por isso não adianta você trocar ideia com um amigo, com alguém, sendo que essa pessoa não tem as condições para te ajudar como deveria. Outra coisa, vamos trazer mais consciência. Já já eu vou ler aqui as mensagens, tá? Para eu não perder o raciocínio. Então, o que acontece? Quando você busca ressignificar os traumas, você se equilibra emocionalmente, espiritualmente, sistemicamente, e daí sim
você consegue entender a lei da atração e fazer com que ela funcione positivamente na tua vida. Porque até agora ela está funcionando. Porque as leis universais, elas não entendem o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Elas simplesmente acontecem. E você está atraindo para a tua vida coisas ruins, né? E aí, o que mais eu quero trazer para você? Sandra, eu consigo fazer isso como? Como que eu ressignifico? Eu vou dizer para você que não tem como ressignificar de qualquer jeito. Você precisa de uma metodologia. E é essa metodologia que eu trago para você, a minha metodologia solar. Eu não quero falar de outras pessoas, tá? Eu vou falar de mim para você, do meu trabalho. Por quê? Por muito tempo eu mexi com os meus traumas, eu busquei ajuda, mas a ajuda que eu busquei não tinha metodologia. Então você se resolve emocionalmente, mas você não se resolve espiritualmente, você não se resolve sistemicamente e você não se resolve com a lei da atração. E as coisas não continuam fluindo na sua vida como deveria. Você até se sente um pouco melhor, pronto, deu uma melhorada na autoestima. Mas as outras coisas não vão bem. Então você precisa de uma metodologia estruturada. E a minha metodologia solar traz isso para você, tá? Eu quero que você entenda isso porque eu olho para você como um ser integral. Então, você se torna uma pessoa melhor sistemicamente, universalmente, emocionalmente e espiritualmente. Sandra, quando você fala espiritualidade, você fala de religião? Não, não tem nada a ver, tá? Religião é uma coisa, espiritualidade é outra, que hoje não cabe aqui na nossa live, mas são coisas distintas. Religião é o que você tem aí na sua vida, se você tem uma. Espiritualidade é outra coisa, é a energia espiritual que te conecta com algo superior. Quem é esse algo superior? O que você acredita que é, tá? Vamos adiante. Então, outra pergunta aqui que eu quero deixar para você. Olha, eu vou dizer uma coisa, não saiam da live, tá? Eu preparei um exercício para vocês e eu já estou chegando ao final e é muito importante que vocês façam esse exercício porque vai ajudar muito vocês. Então vamos lá. O que me perguntam, né? Sandra, eu vou ressignificar todos os traumas de uma vez? Não. Você está carregando isso ao longo da vida, né? Como eu carreguei. Como que a gente ressignifica trauma? Lembra que lá no início eu falei que os traumas as pessoas percebem de formas diferentes? Então, o seu trauma ele pode ser muito profundo ou não. Então, tudo depende. Existem pessoas que vão ressignificar 1, 2, 3, vários de uma vez. Outras pessoas vão ressignificar um trauma por vez. E é dessa forma mesmo, não existe certo nem errado, existe o que você sentiu e como você sentiu, qual foi a intensidade do que você sentiu, tá? Então eu quero te dar um exemplo, olha, se eu quebrar esse dedo, eu vou levar um tempo para que esse dedo se restabeleça, né? Talvez eu tenha que fazer cirurgia, talvez eu engesse, talvez eu imobilize, e assim sucessivamente vai levar um tempo para cada coisa. Se eu quebro a mão, eu levo outro tempo para recuperação. Se eu quebro o braço, é um tempo diferente. Se você quebra o pé, é uma coisa. Se você quebra o joelho, é outra. Se você quebra o fêmur, é outra. Então, tudo isso eu estou trazendo aqui para você entender que o tempo é diferente, o tratamento é diferente, a fisioterapia é diferente, tá? Da mesma forma acontece com as suas emoções. Você vai ressignificar o trauma? Vai. Mas às vezes você vai ressignificar 1 por dia, 2 por dia, por semana, por mês, por ano, tudo depende. E aí vamos lá. Sandra, mais uma vez, tá? O que eu quero que você entenda. Conversar com um amigo não vai te ajudar. Talvez naquele momento você sinta até um certo alívio ou não. Talvez essa pessoa use a sua fragilidade contra você, né? Porque às vezes acontece da gente desabafar com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, com os amigos e eles usarem isso contra nós. Sandra, eles não são bons para nós? Eles nos amam, né? E as pessoas também amam de forma errada. E daí o que acontece? A pessoa quer tanto que a gente saia da dor, mas ela não sabe o que falar e muitas vezes ela fala coisa errada pra gente.
E às vezes, ao invés de ajudar, piora muito a situação. Então, o ideal é o quê? É você buscar alguém, uma ajuda profissional, alguém que saiba como te orientar da forma correta, para que você sofra o menos possível, porque você já está sofrendo demais, entende? Então, isso é importante. Sandra, eu me curo como? Com metodologia e com ação. Com metodologia e com ação. Não tem essa historinha de se curar, sabe? Desabafando. Ah, eu vou desabafar que eu me sinto mais leve. Será que você se sente mais leve mesmo? Eu vou te dizer, viu, que não é bem assim não. Então pense bem sobre essa situação de sentir mais leve. Nem tudo que é dito, que é falado, é correto. Então, às vezes, você acha que se você fala, está resolvendo. Será que você está resolvendo ou você está potencializando a dor? Porque tudo aquilo que a gente coloca esforço, a gente aumenta. Entende? Quanto mais você falar dessa dor, quanto mais você achar que está desabafando, mais você está dando vida para ela. Mais você está dando vida. Então você não tem nem que ficar falando e nem que jogar essa dor para debaixo do tapete. Você tem que fazer o que é certo, tá? É essa consciência. Então, para mudar, primeiro a gente precisa olhar para os sentimentos, para os pensamentos, para as emoções, para as memórias, para as crenças. Tudo começa dentro. Então, mais uma vez, se você não assistiu a live da semana passada, assista, tá? Para você entender por que tudo começa dentro. Porque você vai fazer novas conexões neurais. Depois que tudo começa dentro, que você se resolveu dentro de você, você começa com atitudes e ações trazer isso para o mundo exterior. E daí sim, os resultados vão começar a acontecer na tua vida. Por isso, ressignificar, curar traumas infantis é um processo, é um caminho. Não existe o pulo do gato, tá, gente? Quando às vezes eu vejo alguém falando assim, mas eu vi um negócio, uma pessoa falando que é em tantos minutos. Eu desconfio, tá? Eu desconfio porque é um processo. É um processo. Claro que se o trauma for num nível muito superficial, talvez você consiga esse processo mais rápido. Mas não é bem assim, tá? Não existe a varinha mágica e você vai tirar um coelho da cartola e resolver tudo. Não existe isso. Vamos lá. Sandra, o que eu faço então para você começar a ressignificar um trauma? O primeiro ponto é você aceitar que tem um trauma. Como que você aceita, né? Ou você já tem essa consciência, ao longo da tua vida você vai criando a consciência, ou você assiste uma live como essa e aí a consciência vem surgindo dentro de você. Você pode ter a consciência porque você buscou ajuda dentro de um processo terapêutico, dentro de uma metodologia, dentro de uma mentoria, ou essa consciência ela vem surgindo fora desse processo, mas você assistindo uma live, você conversando com uma pessoa que diz o seguinte para você, né? Um amigo, um familiar, olha, eu sofria também, eu me resolvi quando eu busquei ajuda. Então, primeiro de tudo, é você aceitar que você precisa. Às vezes, né, recentemente eu atendi um homem que ele queria que eu atendesse a esposa dele, mas ela não aceitava que ela precisava. Então não tem como ajudar uma pessoa que não aceita que precisa, entende? Da mesma forma, quando você fala assim, olha, já aconteceu também de vir pais falando assim para mim, eu quero que você ajude meu filho. Mas se o seu filho não aceita, não tem como ajudar. O primeiro ponto, o primeiro passo é você aceitar que você tem um problema. É você aceitar que você precisa de ajuda. Depois que você aceita, você vem, né, fazer uma terapia, você vem entrar na minha mentoria, você vem entrar para a minha metodologia solar e daí você começa a ressignificar o que precisa e você vai agir diferente na tua vida, tá? Mas tudo começa pelo aceitar. No primeiro momento você tem que aceitar que tem uma dor, que tem uma pedra aí no teu calcanhar de Aquiles, porque às vezes a gente passa anos negando e a dor só vai crescendo, tá?
É exatamente isso. Deixa eu só ler aqui antes da gente ir para o nosso exercício. Não usa também salto, né, Maria? Maria, mas eu vou te dizer, é possível, tá? Você ressignificando a dor, você vai se curando aos poucos, né? É claro, se você falar assim para mim, Sandra, você já tá com o peso que você sonha para você? Ainda não, mas falta pouco, tá? Falta pouco. Por que que eu sonho esse peso? É só pela beleza? Não, é claro, né? Eu sou mulher, a beleza me deixa bem e tal, mas é pela saúde, acima de tudo. Gente, o que eu já passei de perrengue nessa minha saúde por causa dessa questão da obesidade, atualmente eu tenho 44 anos, né? Mas isso começou lá pelos 30. Você imagina, uma pessoa com 30 anos, ela é jovem, mas eu era uma jovem velha. Eu saía com uma bolsinha assim, ó, dividida em vários compartimentos, cheio de remédio. Eu me sentia uma idosa de 100 anos, porque eu falava, gente, que tanto de remédio é esse que eu tô tomando? Remédio para dor na coluna, remédio para prisão de ventre, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para refluxo, remédio para não sei o que, remédio para tirar o apetite. Gente, é um negócio horroroso. Remédio para não ter vontade de comer doce, porque o doce era o meu ponto fraco, sabe? O doce era a droga que eu tinha, porque o sal nem tanto, mas o doce era um negócio. Então vamos lá. Eu tô falando isso para você ver que é possível, viu, Maria José? Tá. Então vamos lá continuar. Olha só. Bom dia, Silvia. Bem-vinda. Bem-vinda, Silvia. Vamos lá, né? Tudo isso que eu tô falando para vocês é para despertar essa consciência, porque muitas vezes o trauma você já sabe que tem. Não adianta a gente ficar falando, ai, mas a culpa porque eu me sinto abandonada é do meu pai, ai, é por causa da minha mãe que não cuidou de mim e eu fui violentada sexualmente, ai, é por causa disso, daquilo. Gente, não vamos ficar achando culpados agora, né? Vamos buscar a solução. E qual que é a solução? É ressignificar o trauma. Você está vivendo há muito tempo achando um culpado, se vitimizando e não resolveu. E não vai resolver, sabe? Só vai resolver quando você decidir que você não quer mais isso. E quando a gente decide que não quer mais isso, que a gente busca uma ferramenta, porque lembra, a gente precisa de ter a ferramenta adequada para resolver a questão. Qual que é a ferramenta aqui? Sandra, eu já não aguento mais você falando de autoconhecimento, mas eu não vou te iludir, não tem outro caminho, é se conhecer, é conhecer as suas emoções, é conhecer o seu corpo, e daí você pode vir falar, Sandra, eu quero me constelar, Sandra, eu quero entrar para a tua metodologia solar, Sandra, eu quero fazer uma mentoria com você. Existem ferramentas de autoconhecimento e você precisa buscar. Não se iluda que se você ficar conversando com um amiguinho, se você ficar lendo textinho de internet, vai te ajudar, vai até trazer um despertar para você, como eu estou trazendo nessa live, né? Você entender que você precisa de ajuda, mas a ajuda ela tem que existir profissionalmente. Você precisa de uma metodologia. E por que que eu afirmo isso com tanta veemência? Vou te dizer aqui, mais uma vez, tá? Quando você sofreu esse trauma na tua infância, o seu sistema familiar ficou desequilibrado. E uma das bases da minha metodologia são as leis sistêmicas. Você precisa voltar esse trilho que desencarrilhou dos trilhos, você precisa voltar ele para os trilhos. Sandra, o que é voltar para os trilhos? É você assumir o seu lugar dentro do seu sistema familiar, é você assumir o seu lugar dentro da vida, dentro da existência humana. E daí, sim, você vai seguir. Sandra, como que faz isso? Ressignificando os teus traumas. É esse o caminho, sabe? Você precisa voltar a pertencer, você precisa voltar a se sentir merecedor do mais na vida, você precisa voltar a se sentir merecedor de amor, de elogios,
de reconhecimento, você precisa voltar a sentir que você merece ganhar muito mais no trabalho. Quem aqui já trabalhou aceitando ganhar pouco? Eu. Sabe por quê? Porque eu não me valorizava. Talvez você não se valorize. E aí, a gente precisa buscar resolver os traumas para a gente voltar a ocupar o nosso lugar no mundo. Ocupando o seu lugar no mundo, a tua família ganha, você ganha, o mundo ganha. Porque com certeza, sendo filho do Criador, você veio para contribuir com esse mundo de alguma forma. Você tem um talento aí, talvez você não saiba qual é o talento, talvez ele esteja lambrecado de lama e você nem veja ele, né? E a gente precisa limpar, tirar essa lama para ele voltar a ser visto. Então a gente precisa de quê? De ferramenta, sabe? Não dá para eu te iludir falando assim que toma aqui essa pílula, vai ali na farmácia e compra lá um remedinho chamado Ressurgindo das Cinzas, como a Fênix. Não vai funcionar porque o trauma tá dentro de você, tá bom? Então eu quero ser bem clara com vocês. E daí quando você assume o seu lugar no mundo, tudo começa a fluir. Saúde, dinheiro, relacionamento. Que tipo de relacionamento? Todos. Familiar, amoroso, amigável, profissional. Entende o quanto tudo é importante e tudo está interligado? Nessa live de hoje eu queria trazer essa consciência para você, que existem níveis de trauma, que existem pessoas que não querem buscar ressignificar o trauma da infância porque tem medo, porque não sabe o que fazer, como fazer, nem por que fazer. E existem as pessoas que querem buscar dar um novo significado para o trauma, porque cansaram de viver assim. E para todos vocês o caminho é o mesmo, tá? É entender que existe essa necessidade que só a gente não consegue. Quando eu digo para vocês que só a gente não consegue, eu tenho conhecimento de causa. Não consegue. Eu fiquei anos patinando achando que eu era toda poderosa. Por quê? Porque lá na infância todo mundo falava assim para mim: "Nossa, você é muito forte". E falavam para os meus irmãos também, tá? Porque vocês perderam o pai ainda criança e vocês deram conta. Mas a que preço a gente estava dando conta? A que preço? E uma hora a casa cai, e cai mesmo. E você fica soterrado, você fica embaixo de tijolo, de ferro e dói, viu? O ferro enfia na pele, te cutuca, o frio vem porque o tijolo é gelado. Gente, se eu for enumerar para vocês a quantidade de desgraça, é muito grande, né? Mas o foco não é esse. Eu quero só que vocês entendam que a dor, ela vai só piorar dia a dia. Então, vamos lá. Eu quero fazer um exercício com vocês, tá? Qual que é o exercício? É um exercício de reflexão, é um exercício para você começar a visualizar se vale a pena viver como você está vivendo. Então, fecha os teus olhos, você que está me acompanhando aqui na live. Respira fundo. Fique o tempo todo com os olhos fechados, tá? Para você não se distrair aí olhando para a parede, para a janela, olhando para mim, qualquer que seja o olhar. Olhe para você. Eu quero agora que você olhe para dentro de você. Respira, se concentra um pouco e daí eu quero que você faça exatamente essa pergunta para você e que você deixe a resposta vir do coração, não da mente. Deixe a resposta vir do teu coração. Só abra os olhos quando eu pedir, tá? Até o fim, fique com os olhos fechados. A primeira pergunta é a seguinte: responda para você e se pergunte. Pergunte se esse peso que você carrega, se esse trauma, se essa mágoa, se esse sentimento de culpa, se essa dor de ter sido injustiçado na infância, de ter sido traído, qualquer que seja a dor que você carrega, se você já identificou ou se você ainda não identificou, mas você sabe que tem uma dor porque a sua vida não está como você gostaria. Então, se pergunte
se esse peso, se essa dor, se essa falta de paz que você sente está te fazendo bem. Deixa a resposta vir do coração. E daí tem mais uma pergunta, tá? São 5 perguntas para você refletir. Deixe sempre a resposta vir do coração. A próxima pergunta que eu quero que você se faça, faça para a tua alma, para a tua essência. O que você está ganhando, vivendo com esse trauma? A próxima pergunta é a seguinte: se pergunte o que você está perdendo da vida, das relações, do trabalho, vivendo com esse trauma acorrentado nas tuas pernas. Que tipo de relacionamento amoroso você está deixando de viver? Que tipo de trabalho você está deixando de ter? Que tipo de lazer você deixa de ter por causa desse trauma? Continue com os olhos fechados, tá? E agora eu quero que você faça a próxima pergunta para você, para tua alma que mora dentro do teu coração. A pergunta é a seguinte: como seria viver sem esse trauma? Como seria o teu relacionamento? Como seria o teu corpo? Como seria a tua emoção? Você seria uma pessoa equilibrada ou você continuaria sendo essa pessoa que você é hoje, desequilibrada emocionalmente? Como seria viver sem esse trauma na tua infância? Deixa o teu coração falar, porque é aí que mora a tua alma. E agora vamos para a última pergunta. O que você está disposto a fazer para mudar a tua história de vida? Deixa o teu coração responder. Esse é um exercício que você deve fazer sempre, em todas as situações da sua vida que estão te causando algum desconforto. Essas perguntas, para você saber se você precisa mudar ou se você vai ficar aí, da forma com a qual você está hoje. Esse é um exercício para que você consiga, mesmo que mentalmente, por poucos minutos, visualizar a sua vida sem os traumas. Será que vale a pena você ficar vivendo com esses traumas? Eu trouxe aqui para você o meu exemplo, né? O quanto eu passei anos sofrendo por causa de um trauma. Eu falei só de um, só da morte do meu pai, porque foram inúmeros. E na sua vida também é assim. A gente não tem um trauma, a gente tem zilhões, né? Então a gente precisa ressignificar trauma todo dia. Agora que você já conversou um pouquinho com a tua alma, com o teu coração, abre os olhos. A resposta você já tem, a sua alma já deu essa resposta para você, se vale a pena viver assim, né? Agora você já sabe o que fazer. Ou você vai continuar assim e as coisas vão piorando, ou você vai buscar ajuda. Mas lembre-se, não pode ser qualquer ajuda. Tem que ser uma ajuda com metodologia assertiva. Porque não basta você simplesmente pôr para fora uma emoção, cutucar uma emoção. Eu vou trazer aqui uma consciência para você. Quando a gente tem, eu fui adolescente, você também foi, né? Eu vou dar o exemplo da espinha. Quando a gente tem uma espinha, a gente fica cutucando ela. Ela vai inflamando mais, a cicatriz, aquele calombo, aquela coisa feia que fica aqui, vai só piorando. A gente precisa ter a metodologia, a técnica para mexer com ela, né? E a gente não tinha. Eu, pelo menos, não tinha. E aí a coisa ficava mais feia ainda. Eu tinha depois que ir para o médico, tomar anti-inflamatório, antibiótico e por aí vai. A ferida emocional, ela é assim, se você cutuca ela e não sabe o que fazer com ela, você espalha ela. Você espalha ela. E aí o estrago vai só aumentando.
Por isso a gente precisa de metodologia, tá? Pense bem, o que você quer para a tua vida? O que você vai fazer com a tua vida? Se você acredita em uma única vida, você está perdendo essa vida. E se você acredita em várias vidas, você também está perdendo uma existência. Porque você está deixando os traumas controlar a tua vida. Até hoje você talvez não soubesse das coisas como eu trouxe para você, mas agora você já sabe. E se você sabia e não tomou nenhuma atitude, eu também trouxe essa consciência para você, tá? Então, gente, o que eu desejo para vocês, né? O que eu queria com essa live de hoje? Dizer para você que se você traçou planos para 2023, você precisa curar essas feridas. Sandra, mas você falou que a gente não cura tudo de uma vez. Sim, você não cura tudo de uma vez, mas um trauma que você acessar e curar já vai fazer uma diferença imensa na tua vida, para chegar em dezembro e você já ter resultados palpáveis, para você chegar a dezembro e conseguir alcançar os seus planos. Porque olha, que um trauma que eu tive na minha vida fez a minha vida financeira desandar, a minha saúde desandar, os meus relacionamentos desandarem, a minha autoestima desandar. Um trauma. Então, um trauma que você já curar já vai dar um up na sua vida muito grande, tá? E outra coisa que eu quero dizer para você, trauma a gente vai curar até o último dia da nossa vida, é para sempre. Só que cada vez que você cura um trauma, você se melhora muito, sabe? É o que eu costumo dizer, nós estamos em constante obra íntima, reforma íntima, tá? Fique com essa ideia, porque é ela que vai trazer mudanças na sua vida, diferenças significativas em todas as áreas, tá bom? Olha só, se você quer mudar, agora em fevereiro eu vou abrir mais uma turma da minha metodologia solar. Entra aí no link da minha bio, me manda uma mensagem para você já ficar sabendo das datas, tudo direitinho. Se você quiser se constelar, também tem lá o meu WhatsApp para você me chamar. Qualquer que seja o caminho que você quer seguir, você pode me chamar se você se identifica comigo para eu te guiar por esse processo de ressignificar, tá bom? Marta, Andréia, pessoas queridas que entraram agora já no fim, Terezinha, essa live vai ficar gravada, tá? Assistam essa live aqui, eu trouxe um exercício no final da live muito importante sobre os traumas da infância, tá bom? E, gente, o que eu queria com essa live e o que eu quero é te dar uma sacudida para você entender que você merece o melhor da vida, como eu mereço, como qualquer outro ser humano merece. Talvez a gente só não tenha tido acesso ainda às ferramentas corretas, mas agora eu trouxe para você qual é a ferramenta, tá? Então, busque aceitar que você precisa de ajuda para mudar, porque só é como se a gente estivesse num chão escorregadio, cheio de óleo, aí você tá lá, com as mãos e os pés no chão e você tenta se levantar e cai de novo. Tenta se levantar e cai de novo. A gente precisa sim de alguém pegando na mão da gente. Quanto tá te custando viver assim? Porque para mim custou muito. Quanto tá custando para você viver dessa forma? Você vai continuar pagando esse preço, sendo que você pode pagar o preço para ser feliz? Você tá pagando o preço para continuar na dor, na infelicidade? Pense sobre isso, tá? Muitas vezes a gente culpa o outro pela nossa dor, mas você assinou aí uma sentença de sofrimento, sabe? Você está vivendo no sofrimento. É hora de você assinar a sua carta de alforria. A gente não precisa mais viver escravo da dor, tá bom? Olha, um beijo grande para vocês. Nos vemos na quarta-feira. Compartilhe essa live com as pessoas que vocês amam.
com certeza essa live vai despertar alguém. Se você está chegando agora aqui no meu Instagram, eu vou te convidar para me seguir, ativar o sininho para você não perder nenhuma informação. Se você está me assistindo pelo YouTube, se inscreva, ativa aí também o sininho para você não perder nada e compartilhe, gente. Vamos começar a compartilhar coisas boas e não coisas ruins, tá? Beijo no coração de vocês. Nos vemos na quarta-feira e hoje, durante o dia, né? Tem publicação aqui no Instagram. Me acompanhe também nos stories, porque lá eu sempre trago novas consciências para vocês. Beijo grande. Beijo, Maria. Tudo de bom, tá? Maria, se você precisar de ajuda nesse teu processo de cura, de ressignificar, pode me chamar, tá, Maria? Porque aqui você tá vendo que eu consegui, então você consegue também. Gente, eu que era uma pessoa que estava com a autoestima acabada, eu consegui. Então qualquer pessoa consegue. Por que, Sandra, isso? Porque todos nós somos feitos da mesma coisa, né? Carne, osso, sangue, somos seres humanos. Então, se eu conseguir, você consegue também, tá? Basta você estar disposto ou disposta a pagar o preço da libertação. Beijo!